Olá pessoal, você está gostando do nosso canal? Se está, então curta, compartilhe com os outros, com as outras, assine e não se esqueça de apertar, clicar no sininho aí, porque assim o canal vai em frente e contamos com você. Olá pessoal, que alegria estarmos juntos, festa de Pentecostes, conclusão do tempo pascal e da semana de oração pela unidade dos cristãos. E nesse dia, para nós cristãos de igrejas mais tradicionais, tão antigo, tão importante, que a gente relembra o começo da igreja, a vinda do Espírito sobre os discípulos reunidos, eu tenho a alegria de ter aqui nesse caminhando especial, ter comigo aqui o querido irmão e amigo pastor Quino Cerqueira. Ele vai se apresentar melhor e a gente vai poder conversar sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, está se encerrando hoje, e também esse tema maior, mais amplo, do caminho da unidade das igrejas. Quino, bem-vindo, uma alegria você estar com a gente. Olá, amigo irmão Marcelo. Olá, queridos ouvintes. É uma imensa alegria estar aqui neste espaço, nesta conversa que em si é um gesto de amor, de aproximação e de abertura de um caminho comum para a construção da paz e da justiça. Eu sou Quino Cerqueira, como a Marcelo acabou de falar, sou pastor batista numa comunidade aqui do Recife, integro o CEBI e tenho essa caminhada muito fraterna com irmãos e irmãs na construção de um mundo mais bonito. É uma alegria estar aqui. Alegria nossa, Quino, e alegria que você participa conosco do grupo da partilha e de Sim, vários trabalhos, uma caminhada assim permanente, nós estamos juntos. sempre. Provavelmente o pessoal gostaria de ouvir de você como é que você vê hoje essa questão da divisão das igrejas cristãs e do caminho da unidade. Amigo irmão Marcelo, a divisão das igrejas constitui um dos maiores contra-testemunhos ao que a própria igreja prega. A igreja se reúne em torno da memória de Jesus, que pregou a unidade e, no entanto, se encontra dividida, de modo que a palavra que a igreja expressa com o seu jeito de ser no mundo acaba entrando em um confronto homérico com aquilo que a igreja anuncia, de modo que o atual estado da igreja, que já vem se arrastando há séculos, constitui um empecilho fundamental que atrapalha, que impede, de fato, que a igreja expresse no seu jeito de ser a mensagem do amor divino, o projeto de Jesus. Que beleza, que coisa, que testemunho bom que você nos dá dizendo isso, que a divisão é contrária à vontade de Deus e que as pessoas que reforçam essa divisão como se fosse por ser fiel, mais fiel a Jesus, é o contrário. A fidelidade a Jesus é a gente estar no caminho da unidade, né? Justamente, amigo Marcelo, nesse sentido, eu gostaria de perguntar aqui, de colocar para a conversa, como é que nós poderíamos ir traçando esse projeto, esse caminho à unidade? Quais seriam os pontos de partida e o nosso horizonte para que superemos esse escândalo em vista de um anúncio concreto do Evangelho? A experiência, digamos que nós temos já de quase 100 anos, né, de um caminho que se chama o movimento ecumênico. Ecumênico quer dizer que busca essa universalidade da fé na diversidade. E essa experiência mostra que a primeira coisa é o testemunho de vida, quer dizer, é a relação na vida. Por exemplo, nós dois somos amigos. Então, vamos imaginar que um de nós dois fôssemos pessoas que não aceitam a unidade eclesial, vivida no culto, vivida
no diálogo teológico, que nós dois fôssemos, um ou outro fosse diferente. Mas o fato de que eu confio em você como pessoa e você confia em mim como pessoa, que a gente gosta de se encontrar, que a gente já tomou café juntos, que a gente está em várias oportunidades em comum, isso vai criando uma relação de amizade, uma confiança humana e, inclusive, um conhecimento do modo do outro viver a fé que não tem como não colaborar com a unidade. Quando eu morava em Goiás, eu era muito amigo do pastor de uma igreja chamada Igreja de Cristo, uma igreja pentecostal, o pastor Raimundo Aires. E ele é de uma igreja que pensa que só ela é a Igreja de Jesus. Inclusive se chama Igreja de Cristo, que as outras não são. Né? Mas o pastor Raimundo estava lá em casa comigo quase toda semana, eu visitava a igreja dele. Então, pouco a pouco, esse tipo de relacionamento foi quebrando arestas, foi criando. Então, no começo, ele dizia: o padre Marcelo é cristão, apesar de ser católico. E, apesar de ser padre, ele é uma pessoa do Evangelho. Quer dizer, para ele era o apesar de, quer dizer, significa ser católico ou ser padre, era não ser cristão. Mas, para a cabeça dele, eu conseguia ser cristão, apesar de ser católico e de ser padre. Então, pouco a pouco, isso foi criando entre nós a percepção de que nós todos somos pecadores e ninguém vive o Evangelho de Jesus radicalmente, né? E a Igreja Católica é pecadora, mas, apesar disso, a gente está no caminho da observância do Evangelho. A gente quer viver o Evangelho, né? Mas na igreja dele também não é todo mundo santo e todo mundo perfeito, nós estamos juntos. Então, acho que essa questão da relação com a vida, de vida, ela é fundamental. E aí, é claro, a partir daí vem diálogo em outras instâncias, o diálogo teológico, o diálogo no culto, né? Mas principalmente no testemunho social. Então, por exemplo, com o pastor Raimundo, eu fazia parte da comissão de ecologia de defesa da Serra Dourada. Isso não tinha nada a ver diretamente com a igreja, mas o fato da gente estar juntos nesse trabalho, eu conheço, por exemplo, irmãos católicos e evangélicos na luta pela água, na defesa dos povos indígenas, né? Na defesa pela democracia no momento atual brasileiro. Você não acha? Sim, isso é muito interessante porque a vida, com todas as suas demandas, nos convida a essa caminhada em comunhão. Ou seja, como você bem falou, a questão da água, a questão da justiça e outras tantas sempre nos convidam à unidade. E eu me pergunto se este convite da vida não é realmente a voz de Deus nos chamando para isso. E aí eu fico pensando, se a vida nos interpela à unidade, a essa caminhada comum, por que será que as igrejas insistem em se manter presas nos seus guetos, em seus castelos dourados, como se a unidade ameaçasse a sua existência? Pois é, eu acho que muitas vezes a gente confunde o projeto de Deus e o apelo à vocação, o chamado de Jesus, com a sensibilidade da gente, um certo desejo de poder que existe muito em todas as igrejas, né? A gente muitas vezes vê a missão como poder, como autoridade, como cargo, até de prestígio social, e isso acaba sendo um pecado, acaba sendo um mal, né? Não é verdade? Sim, Então, penso que é só quando a gente se despoja e a gente entra no caminho de simplicidade, de verdadeira irmandade na vida, é que a gente consegue dar passos, a gente sim, consegue ir adiante. Por exemplo,
eu fico muito contente com sua inserção no CEBI, no Centro de Estudos Bíblicos, né? Fale mais disso para a gente. A minha experiência com o CEBI marca uma nova etapa na minha vida pessoal, minha vida pastoral. Imagine o que se passou em meu coração quando, vindo de um cenário muito fechado, eu me deparo com um grupo de pessoas provenientes de várias tradições cristãs reunidas lendo a Bíblia. Nosso primeiro encontro se deu em Caruaru, e ali eu pude perceber pessoas das mais diversas tradições cristãs lendo a Bíblia juntos, orando, olhando para a vida de maneira apaixonada, e ali não era possível distinguir entre batista, metodista, católico, luterano. Ali havia um povo reunido no amor pela justiça. E isso mudou totalmente o meu modo de me relacionar com a vida, com a Bíblia. E eu diria assim, em poucas palavras, que o CB me colocou uma pergunta que tem movido toda a minha vida, que é a pergunta pelo que de fato é essencial. Pois geralmente as divisões têm a ver com questões secundárias de pouco valor ou até de nenhum valor para o testemunho do Evangelho. De modo que eu vejo hoje essa questão como fundamental, que deve ser sempre retomada, repensada e recepcionada, que é a pergunta, afinal de contas, o que é essencial? O que é que não podemos abrir mão? E quando fazemos essa pergunta, percebemos que não podemos abrir mão da vida, da fraternidade, da comunhão, pois moramos na mesma casa e temos uma mesma causa, que é a vida. Que beleza, Kina, é isso mesmo. É interessante que você, de certa forma, retoma uma palavra de um pastor da Igreja Antiga, século IV, Santo Agostinho de Hipona. Ele era bispo da cidade de Hipona, onde hoje é Tunísia, perto de Cartago. E ele dizia, naquela época, unidade no essencial, liberdade no que é acidental. E, em tudo, amor, caridade. Então, unidade no essencial, liberdade no acidental, caridade em tudo. E acho que essa é a nossa proposta, né? É a proposta de Pentecostes. Sabe que na festa de Pentecostes na Igreja Católica, um refrão que as comunidades eclesiais de base cantam muito nesse dia é: nós estamos aqui reunidos como estavam os discípulos em Jerusalém, pois só quando estamos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quer dizer, isso é um canto que eu não sou desentoado, não vou ameaçar vocês com eu cantar aqui, mas que o pessoal conhece, o pessoal que está me ouvindo, a maioria conhece. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando estamos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Então, não é isso? Então, Isso é diga uma muito palavra bonito. de despedida, que a gente está chegando no final do nosso programa, mas o pessoal quer ouvir de você uma mensagem final. Eu fiquei a pensar agora em um termo que os pais apostólicos usavam para designar o movimento da Trindade, que é pericorese, que traduz a ideia da Trindade de mãos dadas numa constante ciranda de amor, uma constante roda de amor. E eu fico, às vezes, me perguntando se não é fundamentalmente importante que nós também demos as mãos, formemos essa ciranda que canta e celebra a vida, para que assim nós experimentemos o mistério profundo da Trindade. De Que minha maravilha! parte, eu fico pensando, Marcelo, que é muito gostoso dançar com você e com todos os irmãos e irmãs que cantam e celebram a vida e celebram a justiça. Por isso, esse nosso encontro, para mim, aparece como uma música que deve ser dançada, que deve ser celebrada. E a minha palavra
voltada sobretudo para as pessoas que estão nos ouvindo, que consiste num convite. Eu convido você que está nos ouvindo a também vir dançar conosco, a vir fruir essa doce poesia musical que é a música do amor, que é o hino da justiça, que é a poesia da solidariedade e da ternura. Por isso, um grande abraço. Eu estou em comunhão com vocês nesta caminhada pelos séculos dos séculos com a presença de Jesus, Deus conosco. Muito obrigado, Quino. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Gente, feliz Pentecostes para vocês. Vamos continuar juntos. A unidade acima de tudo.